Bom, por oportuno, eu vou informar os senhores que vai passar a lista de presença aos alunos preencher de forma adequada para que seja computada a hora de AC, e aos demais basta somente colocar o nome para registrar a presença no evento. Bom, dando seguimento então às nossas palestras da parte da manhã, convidamos o professor Fábio Verdi para nos abrilhantar com a sua palestra. Lembrando que ao final da palestra do professor nós vamos fazer alguns sorteios, tá? Antes do intervalo da parte da manhã. Bom dia a todos. Agradecer o convite do Alberto para estar aqui no Inatel. Acho que a gente precisa fazer realmente mais vezes esse tipo de seminário, né? A gente tem conversado um pouco sobre isso e eu acho que a gente precisa discutir mais essas coisas, sem medo de errar, né? Fazer o que a gente tem potencial, né? Bom, eu não vou apresentar nenhuma arquitetura. Na verdade, eu vou apresentar uma arquitetura, mas é a arquitetura da internet, né? Eu vou revisitar alguns pontos, na verdade, principalmente um ponto, né? Não tem como a gente ficar falando muito sobre a arquitetura da internet, ela é muito ampla, né? A gente precisaria de mais tempo, né? Então eu resolvi nessa palestra revisitar algumas coisas, pontuar um dos problemas que apareceu muito ontem nas palestras, acabou coincidindo bastante com o que eu vou falar hoje, né? E aí minhas percepções de talvez como tentar resolver esse problema usando soluções e abordagens que a gente tem atualmente. É um pouco as minhas percepções. Eu gostaria também de falar que esse conteúdo ele faz parte também de uma disciplina que eu estou dando lá na pós-graduação, onde eu resolvi, ao invés de a gente olhar para o conteúdo de redes e computadores de uma maneira mais em largura, nessa disciplina eu estou revisitando os principais artigos que deram origem à arquitetura da internet. Então a gente discute sobre um ponto de vista tecnológico e filosófico, inclusive, do porquê que eles fizeram daquele jeito e não do jeito que a gente está querendo fazer hoje. Então, isso é muito importante para a gente refletir, na minha opinião. Ajuda a gente a pensar e entender que tipo de arquitetura a gente quer. É importante olhar para o passado para minimizar os erros, não que a gente não vai errar, não é isso, a gente vai errar, mas se a gente puder não repetir erros que eles também não sabiam que isso seria um problema, a gente vai poder talvez construir algo com mais possibilidade de sucesso. Então minha palestra ela é um pouco tem essa cara, tá? Então eu vou percorrer um pouquinho a história, de maneira sem entrar muito em detalhes, mas contando um pouquinho a história da arquitetura da internet e alguns pontos fundamentais que me fazem pensar no futuro em relação a uma arquitetura da internet, né? Então, quando surgiu a arquitetura da internet, né? Então, será que é possível a gente responder essa pergunta? Sim, mais ou menos, né? Mais ou menos, eu diria. Então, eu vou falar um pouco sobre a internet do passado e do presente, ao invés de falar da internet do futuro. Muito embora eu termine essa apresentação falando da internet do futuro. Então, acho que vai ser uma viagem histórica, espero eu, rápida, desde os conceitos iniciais da internet até o que a gente tem visto atualmente e discutido nesses dias. Então, não tem como a gente falar de internet sem olhar o artigo seminal, né, o artigo seminal do Cerf e do Kahn. Né? Então, para os alunos que estão aí, eu sempre recomendo aos meus alunos que a gente leia os artigos fundamentais da área que a gente está pesquisando, né? É extremamente importante. Não adianta só pegar a literatura atual, isso é importante.
Mas a literatura atual, ela nos remete a algo que está no núcleo de toda a área de pesquisa, que são os artigos fundamentais. Então, recomendo sempre que leiam os artigos fundamentais, né? Então, o Cerf, né, para quem não conhece ou não sabe muito quem ele é atualmente o vice-presidente do Google, né? Então, ele tem um papel importante na história da internet, né, assim como o Khan, né? E eles, em 74, publicaram um artigo que é um dos mais citados hoje na área de redes de computadores, né, que é um protocolo para a intercomunicação de redes baseada em pacotes. Naquela época, as redes, as nets, né, a gente só tinha as nets, não tinha a internet, né? Existiam várias redes pequenas construídas em laboratórios da DARPA, da Universidade de Stanford e Berkeley, que não se comunicavam. Então, o Cerf e o Khan, em 74, publicam esse artigo, e a gente vai olhar esse artigo rapidamente, né, e vamos entender quando surgiu, tentar responder a pergunta, quando surgiu a internet? Tá? Na minha opinião, surgiu nesse momento, né, muito embora influenciado por alguns aspectos anteriores, mas nesse momento esse artigo apresenta uma proposta efetiva e clara de surgimento do protocolo IP e o protocolo TCP. Então eles, na introdução, a primeira frase deles, né, eles começam assim: nos últimos anos, esforço considerável tem sido gasto, né, no desenvolvimento e implementação de uma rede de comutação de pacotes. Quer dizer, isso em 74. Então, quer dizer, nos últimos anos, para a gente entender um pouquinho que a gente continua trabalhando no desenvolvimento de arquiteturas de internet. Não? Daqui 20 anos, daqui 30 anos, 40 anos, vão ter pessoas escrevendo artigos começando com essa mesma frase. Nos últimos anos, e aí vão estar talvez citando a gente, falando das nossas propostas, né? Grupos de pessoas estavam pensando em como resolver os problemas da internet. Então a história sempre vai continuar. Então é importante a gente ter essa noção de tempo. Né? É mais importante que para mim, isso é algo interessante. Antes de 74, a gente tinha os trabalhos de Kleinrock, que é vivo até hoje, né? Trabalha bastante ativo, né? Na área de computação de pacotes. Engraçado que o Cerf nem cita ele. No artigo, ele nem cita. Mas a tese, né, de doutorado do Kleinrock, tá? Isso aqui eu copiei lá da tese escaneada, original, escrita à máquina de escrever. Ele defendeu a tese dele em 1961, né, cujo título era, vejam só, né, fluxo de informação em grandes redes de comunicação de dados, né? Isso em 61. Quer dizer, para ele ter defendido em 61, vamos contar aí 4 anos de doutorado, ele começou 4 anos antes a pensar nisso. Então, lá por 57, ele deveria estar pensando nisso, ele e o grupo dele. E aí não vou ler isso aqui, mas é muito interessante ler o Statement of the Problem dele. É muito interessante, né? Ele quer resolver os problemas de fluxos em redes de comunicação. E aí ele vai falando, né, que as redes devem ser conectadas de nós, através de links, e aí começa a apresentar um pouco do que a gente está cansado de saber do que é uma rede. Né? E vamos continuando então analisando o artigo do Cerf. Né? Aí ele coloca assim também, isso aqui é tudo dele, tá? Copiei e colei do artigo. Né? Vários protocolos foram já desenvolvidos, né? Ele cita um monte de coisa, né? Entretanto, esses protocolos eles tratam apenas de problemas na mesma rede. Então, até 74, aí, né, início de 70, as redes estavam isoladas, como eu falei para vocês. Então, neste paper, nós apresentamos o design e a filosofia, né, para suportar o compartilhamento de recursos que existem em diferentes. Né? E aí ele colocou nesse momento da nossa história o termo internet, né? Ele vai chamar ali um pouquinho de internet work, né? Nesse momento, para mim,
cunhou-se o termo internet. Né? E aí surge o termo gateway. Eles falam de gateway, mas no fundo são os roteadores. Né? Depois isso se transformou em roteador, que é o que a gente tem hoje. Então eles falam do gateway. Aqui tem os textinhos onde eles definem gateways. Então gateways são responsáveis, né? Eles têm duas metades, cada uma associada à sua rede, né? Ele precisa então extrair os pacotes, o Internet Working Packets. Uma vez que os gateways devem entender os endereços source e destination dos hosts, que ele vai definir depois o que é isso, né? Você precisa ter um formato deste pacote que chega no gateway, né? Então ele está definindo aqui a ideia de cabeçalhos, né? Começa a surgir um pouco a ideia de cabeçalhos. E aí, finalmente, eles apresentam no artigo a proposta de cabeçalho do Internet Work. Internet Work eles apresentam aqui nesse artigo. Muito, muito interessante, né? Que eles falam, olha, o formato do pacote, incluindo o cabeçalho Internet, é ilustrado na figura tal, o source e o destination, tá? Source Destination, Sequence Number, né? Nasceu aí o Sequence Number, convive com a gente até hoje, a quantidade de bytes, alguns flags e o dado, que eles chamaram de texto e já um pouquinho de checksum. Eles já estavam preocupados com o section, com o checksum. E aí ele fala assim, olha, addressing is subject of considerable complexity, que será discutido em grande detalhe nas sessões próximas. Ontem a gente viu uma discussão bastante ampla, quando o Albert também falou sobre naming e addressing, que vocês focaram em naming e addressing. Primeiro problema da nova Gênesis, né? O professor Pedro falou também de como que a gente faz nomeação. Essa questão de nomeação nos persegue há anos, né? Há anos. Não é fácil nomear as coisas, né? E aí, quando a gente começa a trazer toda essa visão para o mundo de hoje, a gente tem desafios também enormes quando a gente fala em internet das coisas. E aqui aparece um dos pontos que também nos persegue até hoje, um dos problemas que nos persegue hoje, e eles já consideravam isso lá atrás, que é a fragmentação de pacotes, né? Então, a menos que todos os pacotes transmitidos sejam estritamente pequenos, suficientes para serem aceitos em cada rede individual, o gateway será forçado a fazer o quê? Quebrar o pacote, dividi-lo em vários. A fragmentação do pacote IP é terrível na rede. Eu vou mostrar um pouquinho alguns casos. A gente não vê porque tudo é abstraído. Mas ela causa retransmissão, tá? Porque quando um pacote IP é fragmentado, se um desses pacotes fragmentados se perde, todo o pacote original deve ser retransmitido. Ela causa necessidade de você rejuntar os pacotes no end host. E isso afeta extremamente a capacidade de bufferização de dispositivos, principalmente dispositivos com pequena capacidade de processamento, como dispositivos móveis. Mas eles já pensavam nisso. E eles falaram assim, olha, e essa fragmentação deve ser feita de uma forma que o destination deverá ser capaz, então, de colocar o pacote fragmentado na sequência certa depois. E eles vão além, eles falam o seguinte, o gateway não deverá fazer o reassembly. Então, hoje, quando um roteador fragmenta um dado pacote, esse pacote fragmentado só vai ser rejuntado, reassemblado no end host. Isso nasceu nesse momento. Eles falaram, olha, não vale a pena que os roteadores que vêm após o roteador que fragmentou
juntem esse pacote, porque depois pode ter outra fragmentação ao longo da rota, e eu vou ficar fragmentando, desfragmentando, fragmentando, desfragmentando. Não. Uma vez que eu fragmento o pacote IP, então só faz sentido eu juntá-lo no end host. Né? E aí ele discorre um pouco sobre os problemas e impactos disso. Né? Então, o host destination deve estar preparado para fazer essa tarefa. Cabe lembrar que nessa época, em 74, eles não tinham uma implementação dessa proposta. Eles colocam as visões, né, nesse documento, e no final do artigo eles falam: agora vamos implementar, agora nós vamos fazer uma prova de conceito e validar. Então eles ainda não tinham uma implementação, mas tinham as boas ideias. E isso nos persegue até hoje. A questão da fragmentação não teve solução. Aí, só passando de novo, então, eles introduziram a questão de comunicação em nível de processos, né? O TCP, né? Que na época não se chamava de Transmission Control Protocol, era Transmission Control Program, né? Era assim, eles imaginavam que os programas, né, as aplicações, então, falariam um com o outro, fim a fim, né? E eles deveriam ter uma capacidade também de endereçamento, né? Como endereçar esses programas fim a fim. Então, o processo. Então, surgiu aqui a ideia de um process header, que é distinto do Internet Working Header, que é o cabeçalho TCP. Nesse momento nasce o cabeçalho TCP e o endereçamento por porta. Aqui nasceu o endereçamento por porta que a gente tem até hoje. Tá? Aí eles apontam aqui o cabeçalho do TCP Addressing, TCP Identifier 16 bits, né? E eles colocam aqui o endereçamento de rede de 8 bits. E eles falam assim, que a escolha por um identificador de rede de 8 bits permite então até 256 redes. E isso parece ser suficiente no futuro previsível. Tá? Similarmente, o identificador TCP permite 65.536, 2 na 16, distintos TCPs, endereços TCP diferentes, o que parece também ser mais do que suficiente para qualquer rede. Tá? Então, eram as visões deles na época, né? Eles aqui, então, introduziram a retransmissão e a detecção de duplicidade. Por quê? Nós estamos falando aqui de um protocolo confiável, né? Eles estavam falando aqui de um protocolo confiável, entrega confiável. Então, eu tinha que garantir a entrega. Se, para garantir a entrega, eu estava assumindo que poderiam ter perdas na rede, se tivessem perdas, eu teria que ter uma maneira de retransmitir e, então, controlar a duplicidade. Aqui, então, nasceram, então, também a questão de números de sequência, né? Como eu já comentei, e o conceito de janela, que também é presente até hoje no TCP, né? Que todo o controle de congestionamento do TCP, ele gira em torno do tamanho da janela. Tá? Interessante falar que no artigo de Surf, esse que a gente está analisando, apenas se fala em controle de fluxo. Só para diferenciar um pouquinho de controle de fluxo e controle de congestionamento, o controle de fluxo do TCP, ele olhava o buffer do receptor, né? Quanto de buffer ele tem no meu receptor, eu ajusto a minha janela. Nada se falava em controle de congestionamento. Quer dizer, se a rede estivesse com problema, o transmissor não reduzia a taxa de transmissão dele, ele não observava isso. Então, quando que surgiu o controle de congestionamento? Em 88, o Van Jacobson, também um pesquisador bastante importante na área de redes computadores, publicou o artigo Congestion Avoidance and Control na CM Computing Communication Review, e eu colei aqui o abstract do artigo do Van Jacobson de 88. Ele fala assim, vou resumir. Em outubro de 86, a internet sofreu o que eles chamaram da primeira série de
colapsos de congestionamento, em 86. Né? Nessa época, durante esse período, os dados, o throughput, esse aqui do laboratório de Berkeley, Lawrence Berkeley, alguma coisa lá na Universidade de Berkeley, onde eles trabalhavam, que eram separados por 400 jardas, isso dá uns 300 e poucos metros, e 3 hops, né? Caíram a taxa de 32 para 40 bits por segundo. Né? Então, eles tinham uma taxa de 32 kbits e, por causa desse congestionamento, desse colapso, caiu a 40 bits por segundo. Bom, e aí aqui ele fala assim, Mike Carroll, que era o colega dele, e ele começaram a se perguntar, mas por quê? O que está acontecendo? Será que é um bug, né, no TCP/IP do 4.3 BSD, que estava implementando o TCP e o IP? Note, nessa época não tinha noção de pilha, gente. Não tinha essa noção de pilha. Não tinha as camadas como a gente vê hoje, aplicação, transporte, rede, enlace física. Não tinha. Era TCP e IP. Né? Então, eles falam, tem problemas, e eles começaram a se perguntar, será que a gente não era um bug, né? Eles concluíram que não era bug nenhum, e que sim, estava acontecendo um congestionamento na rede, né? Porque eles perceberam que os buffers dos roteadores, nessa época já, o termo gateway passou a se chamar roteador, eram finitos. Então nós tínhamos problemas de buffer finitos na rede e, por consequência, dropagem de pacotes, né, o que causava colapsos. Então o buffer do end host não era só a única variável que a gente precisava olhar para fazer o controle de congestionamento. E aí surgiram coisas que a gente vê até hoje. O controle de congestionamento TCP nas fases de slow start, né, o congestion window e congestion avoidance, né, e a retransmissão rápida, que são os 3 ACK duplicados, que a gente não vai entrar nesses detalhes, mas isso, para o pessoal que quer saber mais, a gente pode trocar mais ideias depois, se quiser entender melhor isso, mas não é o foco. Então, continuando o artigo do Van Jacobson, ele fala algumas coisas, né? Como você evitar o congestionamento na rede, né? Vou pular aqui para esse parágrafo aqui. Ele fala assim, olha, a única maneira da gente evitar congestionamento na rede é usando uma propriedade que ele chama de conservação de pacotes, que ele fala que a conexão ter que chegar num equilíbrio, né? Rodando de maneira estável, né? E eles falam o seguinte, o que eles entendem por conservação, né? O conservativo é um novo pacote não é colocado na rede até que o pacote antigo saia. Quer dizer, era uma coisa bem maluca, né? Tipo, só vou colocar um novo pacote enquanto o velho não sair. Bom, mas aí eles discorrem em cima do congestion avoidance, do slow start, e aí a gente entende o que isso significa. Tá? E que é o que a gente tem hoje em relação ao controle de congestionamento. Ainda no artigo do Surf, voltando para o Surf, né, ele não usa o termo Internet Protocol, ele usa Internet Working Header. Né? O protocolo, agora já finalizando essa parte do artigo, o termo Internet Protocol ele foi especificado, né, o Internet Protocol na RFC 791 por John Postel. Inclusive muitos, quando falam às vezes da origem da internet, advogam em favor do John Postel, que teve um papel óbvio, fundamental, né? Mas ele basicamente especificou a RFC, ele cita o trabalho do Surf, né? Então, fala, olha, com base no trabalho 74 do Surf, a gente vai especificar. E especifica o TCP, e aí chamou de protocolo, também em 81. Ali em 81. Tá? Bom. E sobre o UDP? No artigo do Surf não se fala em UDP. No artigo do Surf não se fala em UDP, só fala em controle de entrega confiável, né? E aí o Clark, também um pesquisador muito conhecido na nossa área, né, publica o artigo em 88, né, The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol, no SIGCOMM, onde ele fala o seguinte, olha, o TCP, né, o TCP ele não consegue atender
a todos os serviços. Alguns serviços não precisam de entrega confiável, então é necessário a criação de um protocolo, né, chamado de entrega de datagrama não confiável, né? Aí ele faz uma análise, né, e ele aponta, ele cita então a criação do UDP, que também foi por John Postel a especificação em 1980. Então em 74 a gente cria o TCP/IP e em 80 surge o UDP e a pilha TCP/IP. E aí nesse momento eles começaram a separar as camadas, onde a camada IP se separou do TCP. E aí a camada de transporte ficou com um serviço de TCP e UDP, para entrega confiável e não confiável. Bom, o que tudo isso tem a ver com a gente? Então, essa ampulheta aqui, ela aparece, né, ou muito conhecida, né, quer dizer, o IP sobre tudo e tudo sobre IP. Essa é a velha história. Tá? E o que acontece? Qual o impacto disso tudo? Começam alguns problemas que nos fazem a gente pensar para o futuro. Né? Um dos problemas bastante conhecidos em relação à fragmentação do IP, né, causada quando você usa o ECMP em data centers. Então agora já estou chegando no mundo atual, e no momento atual, e trazendo um pouco desses problemas que nos perseguem até hoje e ainda não conseguimos resolver. Por exemplo, o que é o ECMP? O ECMP é um protocolo muito usado dentro de data center para fazer hashing na tupla, né? Nos 5 campos, IP origem, IP destino, porta origem, porta destino. Ele faz um balanceamento de carga e distribui fluxos TCP/IP ao longo dos diferentes caminhos. Tá? Bom, cabe lembrar que quando você fragmenta um IP, quando você fragmenta um pacote IP, o cabeçalho da camada de transporte não é inserido nos fragmentos. Se vocês rodarem um Wireshark num pacote IP fragmentado, vocês vão ver o cabeçalho da camada de transporte em apenas um pacote IP. Os outros todos não têm camada de transporte. Tá certo? Isso é fácil de entender porque não precisaria colocar o cabeçalho em cada fragmento IP, bastando em um, é suficiente para você remontar depois e entregar para a aplicação. É uma questão de otimização de tamanhos. Bom, ao não ter o cabeçalho da camada de transporte nesses pacotes IPs fragmentados, o ECMP não consegue fazer o hash na porta de origem e porta de destino. Ele vai ter que fazer hash apenas no IP origem e IP destino, o que diminui a granularidade do balanceamento de carga, causando mais colisões de fluxos dentro de um data center. Esse problema não tem solução. Tá? Esse problema não tem solução. A RFC 2991 fala que a RFC do ECMP fala um pouco disso. Em 25 de março de 2016, há um tutorial enorme no site da Cisco sobre Resolve IP Fragmentation. Ainda estamos, desde 74, tentando resolver a fragmentação do IP. Tá? Passando rapidamente, a fragmentação do IP, né, nos primórdios, você setava o seu MSS, que é o Maximum Segment Size do TCP, em função do buffer do receptor, como eu falei. Depois, a gente começou a ver que o que causava a fragmentação não era o buffer, mas sim as diferentes tecnologias de comunicação de camada 2 que percorrem a rota entre o nó origem e o nó destino. Como eu falei, a fragmentação é feita pelos roteadores. Quando um roteador recebe um pacote IP que ele tem que enviar para uma camada, um link de saída, e aquele fragmento IP, aquele pacote IP é maior do que o quadro de camada 2, ele tem que quebrar esse pacote em 2, 3, em N pacotes, em função da capacidade do enlace. Então, começou-se a pensar, bom, então nós temos que definir
o MSS, né, que é o tamanho do meu segmento, em função do meu enlace de saída entre mim, entre eu e o meu roteador, e entre o destino e o meu roteador. Bom, isso resolveu o problema? Não. Obviamente não resolveu o problema, por causa do que eu acabei de falar. Você tem o problema da fragmentação no meio. O que os caras fizeram? Fizeram um protocolo chamado Path MTU Discovery, em 1990, que permite fazer a descoberta do tamanho dos segmentos ao longo da rota. Tá? Isso aqui normalmente é setado, né? É um bit, né? Setado no end host. Normalmente isso está ativo, né? no end host, na pilha TCP/IP. Né? E qual que é a ideia desse protocolo? Eu mando um fragmento, eu mando um pacote IP. Quando ele chega num roteador que não consegue mandar para frente, em função do tamanho do segmento de saída, ele manda um ICMP de volta com a mensagem Destination Reachable e falando que requires fragmentation. Bom, essa mensagem ICMP volta para o emissor e ele reenviaria o pacote IP com um tamanho menor. Claramente, isso também tem sérios desafios. Primeiro, questões de performance e segundo, que normalmente as mensagens ICMP são bloqueadas pelos firewalls. Então você não consegue resolver o problema da fragmentação usando esse protocolo. A não ser que você crie regras propícias e específicas para deixar isso entrar na sua rede de fora, o que tipicamente não acontece. Não conseguimos resolver ainda. Voltando à figura, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver que ontem eu tirei umas fotos, vocês não vão conseguir ver, mas vários slides apresentados ontem, né, são requirements do 5G, ultra low latency. Aqui tem um que fala redução de retransmissões. Aqui fala em latências em menor que 1 milissegundo. Vários dispositivos sendo conectados, primeira onda a casa, segunda onda a carros, terceira onda a internet de tudo. Aí não vou ficar chovendo no molhado. E aí, all IP, 4G all IP, e o IP carregando toda essa desgraça dos problemas que a gente viu, mas que funciona, né? É o que a gente tem hoje. Mas aqui aparece o all IP, né? One size fits all. Isso aqui, one size fits all, é a ampulheta. É a nossa ampulheta lá, onde tudo sobre IP sobre tudo. Né? 5G, one size won't fit all. Então aqui vários cenários, né, que a gente precisa considerar os problemas do IP. Para quê? Para tentar produzir um protocolo que não tenha esse tipo de problema, ou que a gente minimize isso. Aqui eu mostro de novo, né, os requirements, né, do 4G, né, na casa de milissegundos, 5 a 10 milissegundos, e o 5G na casa de menos até de 1 milissegundo, algum serviço, como a gente viu ontem em algumas apresentações. Então ainda a gente tem um problemão para resolver, né? A gente precisa tentar achar soluções que isso se resolva, né, camada de rede. Né? A minha pergunta que eu faço, né, é possível alcançar esses requisitos do 5G e IoT tendo o IP como protocolo de rede? Ou o IP vai deixar de existir? Ou ele vai ser uma das redes, uma das slices no mundo 5G? Independente da resposta, eu acho que ele vai conviver com a gente durante muito, mas muito tempo ainda. Desculpem, mas eu acho que ele vai estar aqui por muito tempo. Não, tem uma frase chamada tirania do legado, que não nos permite simplesmente desligar uma coisa e substituir por outra. A gente precisa manter a backward compatibility e custo. Então eu acho que ele vai estar aí por muito tempo.
Para não falar só de história, vocês podem pensar, bom, o que esse cara está fazendo aí? Eu vou contar um pouquinho do que eu tenho feito lá na UFSCar e como eu gostaria de tratar esse problema de desenvolvimento de novos protocolos para a internet do futuro. Um breve resumo: eu tenho trabalhado muito com monitoramento de ambientes físicos e virtuais. Quer dizer, agora a área de monitoramento, além de gerenciar os dispositivos físicos, precisa gerenciar os dispositivos virtuais, tais como o OVS. Então nós temos uma muito grande quantidade de dados para serem gerenciados. Tá? Aqui eu apenas coloquei um exemplo de uma arquitetura que a gente está trabalhando. Pode ser rede OpenFlow, pode ser rede P4, tá? Pode ser uma cloud em OpenStack, pode ser qualquer coisa. Tá? Mas essa quantidade de informações a serem obtidas pelo monitoramento aumentou muito. Né? A gente tem que tratar isso. A gente tem trabalhado, eu tenho trazido muito a parte de Machine Learning. Comecei com Smart Grid, onde a gente monitora o consumo de energia dos dispositivos eletroeletrônicos e aplica algoritmos de Machine Learning, de aprendizagem de máquina, para detecção de anomalias. Tá? E isso pode entrar em qualquer outro Smart City, Home, qualquer coisa. Né? Tenho trabalhado na parte de balanceamento de carga, usando uma correlação de Pearson. A correlação de Pearson, tanto para container quanto VM, ela nos dá o quão uma VM ou um container está atrelado à CPU física. Na hora de você migrar, você pode usar esse tipo de correlação, ajuda bastante, é bem interessante. Né? E o que eu gostaria, e comecei a trabalhar agora, que é em função de toda essa história que eu contei para vocês, em relação ao IP e à arquitetura da internet, é como a gente desenvolver novos e interoperáveis. Uma discussão constante aqui tem sido a questão de qual arquitetura vai pegar. Né? A gente não sabe, provavelmente várias, e elas vão ter que interoperar. Né? Então eu estou muito preocupado com isso. Né? Qual vai ser? Se vamos chamar de protocolo de redes ou não, né? Nesse mundo 5G e IoT, focando nesses 3 itens que tem a ver com a história então que eu contei. Né? Eu gostaria de um protocolo com pouquíssima latência para atender os requisitos do 5G, zero, de preferência zero, fragmentation, se isso é possível. Gostaria de eliminar a fragmentação e com muito pouca retransmissão, porque eu sei que eu não consigo zerar a retransmissão, porque perdas vão existir e a maneira de solucionar a perda é fazer retransmissão, mas diminuir, tá? Em um mundo 5G. Aí eu coloco aqui o P4, que é o que eu pretendo trabalhar no desenvolvimento de novos protocolos voltados para 5G. Por quê? P4, você define o seu protocolo. No SIGCOM esse ano a gente fez um tutorial onde a gente definiu um protocolo nosso. Aqui como exemplo eu coloquei o cabeçalho Ethernet. Tem lá os 2 MACs, 48 bits. Eu defino o meu protocolo, o meu cabeçalho. E aí com o meu cabeçalho eu posso talvez trabalhar melhor esses aspectos relacionados a 5G e deployar isso num hardware programável. O custo de FPGAs, FPGA, tem caído e a performance aumentado. Então o pessoal tem usado muito essa questão de deployar esse tipo de solução on the fly e retestar. E retestar o seu algoritmo, o seu protocolo no hardware. Então isso eu acho que tende a ajudar. Tá? Aqui eu apresento um exemplinho de como as seções de um P4 Programs são definidas. Você define os cabeçalhos, o parseamento e o fluxo, o controle do fluxo nessas tabelas, de como você vai lidar com esse cabeçalho que você criou. Então você define o seu protocolo e você define
define o controle desse seu protocolo lá nos elementos de rede. Talvez isso nos dê um pouco mais de flexibilidade em função de como a gente poderia tratar esses problemas que eu levantei do IP. Eu levantei uma limitação. Aí você vai definindo então o pipeline do que você pode fazer. Então é isso que eu tento, comecei a investigar nesses últimos meses, né? Faz parte da minha linha de pesquisa nos próximos anos, provavelmente. Coloquei aqui para deixar uma frase do Kurose, que teve esse ano também no SIGCOMM, onde ele fez uma apresentação. Ele falou o seguinte: os erros que a gente, as nossas visões, que a gente acerta e que a gente erra. Né? Ele, em 2006, no workshop de multimídia, falou o seguinte: não pisque porque quando você abrir seus olhos, o YouTube não vai estar mais aqui. 2 dias depois, o Google comprou o YouTube. Isso é importante para os alunos de graduação, como o Pedro também colocou, né? É importante também para os alunos de pós-graduação. Meu recado é que tem que usar, a gente tem que tentar fazer, seja clean slate, seja qualquer coisa, a gente tem capacidade para tentar fazer coisas diferentes. Tá? Então, gostaria de deixar esse o recado. Pergunta, quem quiser fazer perguntas. Perguntas, por favor. Eu gostaria, se desse, que você comentasse um pouquinho sobre o futuro e a utilização do IPv6. Eu acho que o IPv6 vai pegar. Sendo bem sincero, acho que não tem muito como fugir. Eu acho. O Alberto já está falando que não. Eu acho que logo a gente vai ter escassez de IP, já tem. E ele vai... É um processo, é a tirania do legado. Sendo bem direto, assim, curto, não tem muito o que. Para mim vai estar aí já. Já tem dual stack nos roteadores, já tem dual stack nas pilhas TCP/IP de Linux. A gente vê a China implementando IPv6. A gente vê nossas instituições acadêmicas federais implementando IPv6. Então, eu não acho que ele vai resolver todos os problemas, mas eu acho que ele vai resolver parte. Professor, bom dia. A respeito da desfragmentação de pacotes, por exemplo, quais são os desafios de projetar uma nova arquitetura de internet em que é possível descartar a necessidade de fragmentação de pacotes e quais são os desafios e os impactos ruins ou bons que tem a implementação disso? No slide do Suraj vi ontem, então não deu tempo para ter foto, mas ele coloca, isso é um das premissas do 5G, diferentes enlaces de comunicação. Eu acho que talvez seja isso mesmo. Se nós tivermos diferentes enlaces de comunicação, como que eu minimizo a fragmentação? Então a pergunta acho que tem que talvez ser feita de outra forma. Eu realmente preciso de diferentes enlaces, né, de comunicação? Eu não sei. Acho que sim. E se sim, e se eu não tiver diferentes enlaces, eu elimino um monte de problema. Eu elimino um monte de problema. Mas se eu tiver diferentes enlaces, que eu acho que é provável, nós temos que pensar em alguma maneira, a lá P4, tentar desenvolver um protocolo, e é isso que eu acho que a gente precisa pensar, em como eu tentar minimizar ou zerar essa fragmentação. Eu não tenho essa resposta ainda. Tá? Eu acho que é um bom desafio, um bom research question para os próximos anos. Mas muito boa pergunta. Esse é o calcanhar de Aquiles. Esse é o pepino. A última pergunta, por favor. Fábio, a fragmentação ela é um problema quando você tem redes muito heterogêneas. Tem acontecido, essas redes têm convergido para um único tipo de rede. Então, assim, não é à toa que é 1500 ali, né? Assim, então, está assumindo, tem uma internet no meio desses caras aí. Então,
E cada vez mais tem mais Ethernet, como camada 2 que transporta o IP. Então, assim, eu vejo uma tendência do problema da fragmentação ser diluído pela dominância de um tipo de camada 2. Né? Eu acho que longa distância, as coisas assim, entram outros aspectos, né? Sim. E não vai colocar a internet lá, mas enfim. Mas o pessoal já faz pensando na internet também, então... Eu vejo essa tendência, eu gostaria que você... eu acho mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos. Eu não vejo eu acho que a internet mas eu não vejo no 5G o internet sendo o fim a fim em todas as redes. Eu não vejo. Eu vejo sim uma heterogeneidade. Os próprios documentos falam de links diferentes, enlaces com tecnologias diferentes. Eu vejo isso. Né? Outra coisa, tem túneis. Quando você tunela as coisas, tá? A gente precisa assumir que quando você tunela, você acrescenta cabeçalho. E quando você acrescenta cabeçalho, você fragmenta de novo. Então, não é só uma mera questão de tecnologia de enlace, é também uma questão de tunelamento. Hoje, o que mais tem na internet, então, é tunelamento. GRE dentro de não sei do que, IP dentro de IP. Toda vez que você faz esse tipo de tunelamento, você fragmenta. Então, uma das coisas que talvez a gente precise pensar não vai mais ter tunelamento no 5G, ou não tem, não vai ter. Vai ter tudo o enlace igual. Se for isso, sim, fragmentação não vai existir. Porém, eu acho que não. Eu acho que os enlaces não vão ser todos iguais e vai ter tunelamento. E aí o problema vai continuar. Então, essa é a minha visão, minha concepção. Bom, muito obrigado então, professor, pela sua palestra.